como sempre, beba água. Mas antes, essa camisa não tá legal, vamos trocar essa camisa. Agora sim, camisa preta é muito melhor do que camisa azul com esse fundo aqui. Mas eu acho que ainda as coisas não tá tão bonita. Vamos tentar deixar as coisas um pouquinho mais bonitas. Vamos tentar arrumar esse cenário aqui. Agora sim, eu acho que ficou bem melhor aqui o cenário aqui atrás. Quando eu comecei a gravar esses vídeos, eu tinha um intuito só na minha mente, que era eu registrar o que estava acontecendo agora aqui no momento, com essa época toda de pandemia e coronavírus, para depois de um tempo eu poder olhar de novo para esse período da nossa vida que a gente passou, essa época do mundo inteiro, né? E ver como a gente superou uma pandemia. Porém, eu acabei meio que me distraindo, eu fui fazendo outros vídeos, fui fazendo os vídeos que eu gostava mais, talvez, fui falando de coisas que me interessavam, porém agora eu tava pensando, ontem eu tava pensando, mas eu comecei com um propósito e daí eu meio que mudei o propósito. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui, que já faz hoje é dia 20 de maio, então já vai fazer, quando eu comecei isso daqui era final de março, então já vai fazer aí 2 meses, pensa, 2 meses desde aquele primeiro vídeo que eu gravei. Então eu posso falar pra vocês do futuro ou falar para mim do passado, que aconteceu várias coisas durante esses 2 meses. Então eu vou passar aqui algumas das informações, só para ter algumas das informações para ver o quão impactante, o quão ferrado o mundo está nesse exato momento. Eu não lembro ao certo quais eram os números que eu tinha passado anteriormente, né, naquele primeiro vídeo, ou se eu passei algum número, mas aqui vão algumas informações que me chocaram um pouco. Eu normalmente não gosto de olhar as notícias porque às vezes é melhor ser leigo em algumas coisas e sei lá, eu não gosto de ver muitas notícias, eu acho que talvez para não me assustar com a situação que a gente tá. Mas daí hoje eu vi as notícias só para fazer esse vídeo, eu me assustei um pouquinho. Então a gente tem quase 5 milhões de casos confirmados do novo coronavírus no mundo inteiro, mais de 323 mil mortos. Aqui no Brasil, o Brasil já é o 4º país com mais casos do coronavírus, e olha que o Brasil ele não tem nem a metade dos testes, porque assim, o que está acontecendo é, para te falar que alguém tem o coronavírus, tu precisa testar essa pessoa. Se a pessoa der positivo, significa que ela está contaminada, senão não está contaminada. Porém, o Brasil, eu não sei o que acontece, que eles não investem em testes para saber se a população está com mais coronavírus ou não. Então, por exemplo, os Estados Unidos têm o dobro de testes que o Brasil tem. Então, o que eu acho? Eu acho que se o Brasil testasse mais, os números estariam bem pior agora para essa época do ano. E eu acho que o Brasil talvez já seria, talvez, não sei, país com mais casos de coronavírus. A gente tem 271 mil casos aqui no Brasil, quase 18 mil mortos. Hoje é quarta-feira, ontem foi terça-feira, morreram 1.179 pessoas. Então, o que o meu pai estava falando para mim esses dias era uma coisa muito verdade, que as pessoas, elas tinham vidas, porém agora elas viraram somente números. Então, o que eu tô falando é que são só números. As pessoas viraram números. Isso é muito triste quando a gente chega nesse nível, sabe? A gente teve 1.451 casos aqui em Santa Catarina, 91 mortos, temos 72 casos em Itapema, onde eu moro, e somente uma morte aqui. Então, na época que eu gravei aquele primeiro vídeo lá, a situação era tipo, tinha suspeita talvez de um caso em Santa Catarina e agora já tem quase 5 mil. Então, e esses números, a progressão deles, eu não sou especialista, mas eu acho que a progressão deles é só piorar daqui pra frente. Tá passando um avião? Vamos beber uma água enquanto passa o avião. Ele continua passando. Foi embora. Então lá na China, onde tudo começou, agora tá recomeçando depois de 6, 7 meses. Tá tendo um novo surto de pandemia lá na China. Isso é o que acaba me preocupando, porque a gente não sabe como é que vai ser daqui pra frente. Então pode ser que o coronavírus seja só talvez, sei lá,
a ponta do iceberg, né? Tivemos esses primeiros 5, 6 meses aqui de coronavírus, e daí depois ele, sei lá, vai sofrer uma mutação e daqui a um ano ele vai reaparecer e todo mundo vai ter que ficar de quarentena de novo. Então a gente não sabe o que vai acontecer, e eu acho que isso é o que talvez deixa as pessoas com mais medo, é não saber como é que vai ser o futuro, não saber se a gente vai poder se reunir novamente. Eu não lembro quanto é que tava o dólar quando eu gravei esse vídeo aqui, a primeira vez. Só para registro, hoje o dólar está R$ 5,13, um aumento absurdo. Há 2 semanas atrás, mais ou menos, o dólar estava tipo a 4,20, 4,30 e a gente achava ele caro. Porém, hoje o dólar tá 5,76. Agora são 9 horas, então o mercado ainda não abriu. Pode ser que ele suba. Mas agora ele tá 5,76. Ele chegou a bater semana passada 5,96, ou seja, quase R$6 o dólar. E eu tenho saudade de quando o dólar custava ainda R$3. A gente era feliz e não sabia. Agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de uma coisa um pouquinho mais alegre. Talvez não tão alegre, é uma coisa que eu gosto de falar. Eu tô gravando com a luz natural, a luz do sol, a maior e melhor, talvez, luz de todas. A mais barata eu posso garantir que é a luz solar. Porém, eu tô com esse pano, que era para ser teoricamente um difusor. Porém, o sol ele tem um único problema só, que é o que acaba com ele. Que é o fato dele se mover. Pra quem não sabe, o sol não fica parado assim, tipo, ele não fica parado, o sol se move, quer dizer, a Terra se move, translação, rotação, aquelas coisas que a gente aprendeu na aula de geografia, a Terra se move, então a gente olha, o sol tá, né, a gente tá se movendo e o sol tá indo pra lá, ou seja, quando eu começo a gravar o vídeo, o sol tá baixo, daí a luz fica legal, e daí o sol vai subindo, vai iluminando mais a minha cara e vai estourando tudo, o que é péssimo. Então, esse é a única desvantagem que eu vejo em utilizar a luz solar. Como sempre também a gente tem que dar aqui uma recomendação de filme, porque é sempre bom ver filme. Então a recomendação de hoje é O Pianista, que eu vi semana passada. É um filme que, assim, impactou pra caramba. O Pianista é a típica definição do estou sobrevivendo. Sabe quando alguém te pergunta, você tá vivendo ou tá sobrevivendo? Aquele cara, ele estava sobrevivendo. É um filme que conta sobre a Segunda Guerra Mundial, uma história que a gente já conhece. Judeus na Segunda Guerra Mundial tentando sobreviver dos doidos. Mas é uma história bem legal e não se confunda, o nome do filme é O Pianista, mas não tem nada de piano. Talvez tem 2 cenas no filme inteiro que o cara toca piano. Tirando isso, é só guerra. Mas é um filme muito bom. Fica aqui minha recomendação. Então, eu acho que é isso. Vamos ver agora, daqui pra frente, como é que vai funcionar essa nova vida, o novo normal que o pessoal fala, o novo mundo, talvez, que esteja começando a ser criado agora depois do coronavírus. E é isso aí. Vou fazer mais vídeos se mudar alguma coisa assim, sei lá, explodir um país por aí, eu faço mais algum vídeo falando sobre isso. Se não, vamos continuar aí com a programação normal. E não se esqueça, sempre beba água.